Pronto. Gravação iniciada, como o vídeo vai para o YouTube. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, porque isso tudo ajuda o nosso canal a crescer, né? E também vai abençoar outras pessoas. Então, compartilhe, né? Quem está participando aqui da reunião aqui vai poder compartilhar para com pessoas com quem achem que isso pode ser possível ou que vai interessar. E também a quem assiste no YouTube, também curta, compartilhe. Não deixe de comentar, faça o que tem que ser feito, né? Bom, o que a gente estudou na aula passada, a gente já estudou a segunda parte da questão de apologética, que a gente falou de alguns conceitos principais que vão dar o suporte ao, ao arsenal, né, argumentativo para qualquer um dos cristãos que tentem, né, fazer a defesa da sua fé. A gente falou sobre os principais argumentos a favor da existência de Deus e tudo mais. Eu até coloquei no grupo, né, para que alguém tivesse interesse de rebuscar algum conhecimento do que foi transmitido na aula passada. Ali também tem os 5 argumentos sendo ensinados de uma maneira um pouco mais didática, né, com uma forma mais explicativa. Então, é um material que todo mundo pode acessar, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, não de apologética em si, né, mas faz parte do princípio da argumentação que a gente vai fazer aqui com essa aula, falar sobre apologética, mas hoje a gente vai falar especificamente de pós-modernismo e visões de mundo não cristãs. Isso também é a primeira parte, são 3 análises que a gente vai fazer hoje, mas para a próxima aula vão ser colocadas mais 3 que, para não ficar muito extenso e nem ficar muito cansativo, a gente vai administrar assim. Para essa aula, a nossa introdução, nessa aula veremos algumas das opiniões não cristãs que moldaram o coletivo social e as teorias contraculturais do cristianismo que se desenvolveram a partir de percepções distorcidas dos ensinos teológicos e geraram discussões que contrapõem a lógica teológica e cristocêntrica. Nessa primeira parte, veremos como se desenvolvem as percepções do ateísmo, do agnosticismo e panteísmo. Do ponto de vista ateístico, né? Em certo sentido, todas as religiões não cristãs são ateístas, no sentido de que não reconhecem o único Deus verdadeiro, mas em um sentido mais restrito, o termo ateísmo nega a existência de Deus ou de qualquer realidade transcendental. Essa perspectiva pode ser dividida em 3 categorias principais. E nessa questão, nesse ponto que a gente vai tocar, a gente vai falar justamente dos tipos de ateísmo que a gente vai encontrar no meio do mundo, né? Dos tipos que a gente menos espera encontrar até os tipos que a gente tem mais costume de ver, né? O primeiro ponto do ateísta a analisar é o ateísmo prático. E pasmem vocês, esse é o tipo de ateísmo que é mais praticado não pelas pessoas lá fora, mas sim pelas pessoas dentro da igreja, né? O que é o ateísmo prático? Refere-se àqueles que vivem como se Deus não existisse, sem necessariamente negá-lo explicitamente. São características principais de pessoas iletradas. As características principais incluem desprezo pela ideia de Deus, Deus é irrelevante para a vida cotidiana, materialismo, a prioridade é dada à satisfação material e ao bem-estar imediato, e o foco em valores seculares, como o consumismo, individualismo e hedonismo. Por que eu disse para vocês que o ateísmo prático é o ateísmo mais praticado dentro das igrejas hoje em dia? Porque muitas das vezes, as pessoas dentro da igreja, por falta de sabedoria ou falta de entendimento, vão acabar se comportando de maneira que seja desagradável ao Espírito Santo e as pessoas não vão notar. Porque muitas das vezes elas estão mais acostumadas a experienciar aquela cultura de estar dentro da igreja, da congregação e frequentar os cultos, frequentar as reuniões e ter toda aquela rotina que faz com que ela se identifique como um cristão, mas não entenda o que é que está fazendo. Foi o que eu falei em outras aulas,
na situação de pessoas em que estão dentro da igreja simplesmente pelo costume. E muitas das vezes essas pessoas vão se comportar de uma maneira que não faz parte do que é ensinado, né, na cultura cristã, mas que vai fazer com que ela se depare com a situação de viver praticamente como um ateísta prático, sem prestar atenção nos detalhes do seu comportamento, sem prestar atenção nos detalhes do seu entendimento em si sobre a sua fé, e assim vivendo de maneira como se não existisse Deus. É como se você, por acaso, estivesse dentro da igreja vivendo uma pregação, por exemplo, que ensine certos modos de agir a conduta cristã, e ainda assim, fora da igreja, você tem uma vida completamente mundana, né? Não consegue se moldar àqueles princípios cristãos do qual foi ensinado, mas se molda aos princípios do mundo como se fosse uma chave seletora, onde você tem o modo igreja e tem o modo mundano, né, por assim dizer. Onde você sai daquele ambiente e muda também a sua forma de agir, né? Enquanto nós, teístas, né, por assim dizer, nós temos a intenção de melhorar o nosso cerne, melhorar a nossa cultura, para que assim o que nós aprendemos transforme a cultura ao nosso redor. Ou seja, nós somos os transformadores de cultura e não o contrário, né? E o que acontece muitas vezes é que as pessoas deixam de influenciar a sua cultura para se moldar a elas, fazendo com que o mundo se misture com a igreja e não a igreja, né, transforme o mundo. Então, o ateísmo prático, ele é mais assim, ele não é explícito, você não sai por aí dizendo que é um ateísta, ou muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é ser ateísta, mas agem como um. Então, o ateísmo prático é basicamente isso. Agora, falando também sobre a outra parte de ateísmo, isso se o meu... Pronto, ateísmo dogmático. Essa forma envolve uma rejeição intelectual ativa da existência de Deus, características que incluem a afirmação de que Deus não existe, com base em argumentos filosóficos ou científicos, a crítica à religião, a religião é vista como ilógica ou prejudicial, e os principais defensores dessa forma de ateísmo seriam os filósofos como Friedrich Nietzsche, Karl Marx e Richard Dawkins. Richard Dawkins é o mais atual que nós temos, ainda é vivo e ainda é um ateísta muito perigoso, justamente por ser uma pessoa muito bem informada de certos argumentos em que pessoas com pouca ou quase nada de argumentação teológica, né, que tem alguma validade, vão conseguir conversar com pessoas do tipo do Richard Dawkins. É tanto que ele é conhecido como um dos quatro cavaleiros do novo ateísmo, né, fazendo uma comparação aí com os quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas o que de fato acontece é que o ateísmo dogmático é justamente o ateísmo que nós encontramos com pessoas de real capacidade de inteligência de argumentar e fazer distinção daquilo que ele acha certo ou errado de acordo com a visão religiosa que ele vê, né? Porque o que ele acha em nós como cristãos é uma incapacidade de enxergar aquilo que é lógico, né? Aquilo que você encontra em certos aspectos científicos que, segundo, né, quem defende essa forma ateísta, vê como um princípio fundamental e uma verdade absoluta que não pode ser respondida com Bíblia e sim com um argumento científico provável, né? No entanto, essas pessoas não têm a capacidade de compreender certos aspectos da nossa fé, da nossa teoria, enfim, como aspectos da fé e dos milagres e coisas que para eles são completamente abstratas e não conseguem ser explicadas cientificamente, e para nós é algo que é quase natural. Então, são argumentos que depois entram em contraponto com esses, né, dos ateístas dogmáticos, e faz com que haja, assim, uma certa quebra de conversa, por assim dizer, né? Pessoas que debatem muito com ateístas dogmáticos quebram geralmente os argumentos dos ateístas dogmáticos com esses aspectos de argumentação sobre fé, milagres e outras coisas que nós já vivenciamos porque já entendemos que a nossa fé é capaz de gerar
tais fenômenos como os milagres. Também existe o ateísmo virtual. O ateísmo virtual é como se você tivesse dentro do parâmetro daquilo que nós entendemos como governo. Eu esqueci bem a palavra, mas é como a forma de governo que não tenta se envolver muito com a parte religiosa, mas em certos pontos vai se abstendo, né, de comunicações religiosas de qualquer tipo. Não precisa ser somente sobre as visões cristãs da coisa, mas sim como as visões religiosas em um todo. Então, é como se você meio que secularizasse todo tipo de interação sociocultural. Né? Trata-se de um ateísmo implícito que emerge das estruturas culturais e ideológicas. Exemplos: secularismo radical, que retira Deus do espaço público. Né? Você vai se tornando mais difícil de ver alguém falando de Deus em público, ou você começa a proibir pessoas de falar de Deus em público ou de qualquer outra divindade. Né? O relativismo moral substitui a moral transcendente por normas culturais, ou seja, tira, né, aquele entendimento que nós temos de que toda a transformação ética que nós temos vem, né, de uma construção cultural cristã, né, que ensinou tudo que aquilo que é certo ou errado, e tira essa função, né, da visão cristã e coloca sobre essa informação algo que tem mais a ver com a parte do crescimento cultural do homem, né? E a sua civilidade veio gerando essa transformação cultural, essa fundamentação cultural. E a ciência como substituto da religião. A ciência é vista como suficiente para explicar toda a realidade. A forma de as pessoas entenderem que, na verdade, o criacionismo, né, que é a nossa teoria principal, não tem mais vez, né, ou é ultrapassada, ou não tem tanta capacidade de revelar aquilo que é verdade ou não, e assim absorvem como verdade absoluta aquilo que é ensinado nas escolas, que é a parte evolucionista da coisa. Então, esse é o ateísmo virtual. Agora, falando um pouco sobre o agnosticismo ele tem um bocado mais de viés menos ideológico, mas ainda assim é um viés um pouco complicado, porque analisando bem uma pessoa agnóstica é simplesmente uma pessoa que, se ela não é capaz de encontrar Deus de maneira prática ou de maneira lógica, ela vai tentar dizer que se isso não é possível de maneira mais científica ou mais lógica de se conseguir, então nada é possível de fazer. O agnosticismo sustenta que é impossível saber se Deus existe ou não, pois a realidade transcendental é inacessível ao conhecimento humano, afirmando que todo conhecimento é relativo e, portanto, incerto. Basicamente, como eu falei, os agnósticos eles acreditam que se não é possível encontrar Deus de uma forma mais lógica ou de uma forma mais palatável ou mais palpável, por assim dizer, então não é não tem por que estar defendendo a existência de Deus ou não, mas ele não se envolve, né, por assim dizer. Ele basicamente deixa que você acredite que haja Deus ou não, mas ele em si já acredita que não é possível explicar ou entender que Deus existe ou não. Para isso, existem duas posições, né, com relação ao ponto de vista agnóstico, que é o positivismo na ciência, né, influenciado pelo positivismo de Auguste Comte. Essa perspectiva enfatiza confiança exclusiva na experiência sensorial, apenas o que pode ser medido ou observado é real, e a ciência como única forma de conhecimento, rejeita questões metafísicas por serem inverificáveis. Essa questão do positivismo científico era o que eu estava comentando, sobre que se você não é capaz de enxergar Deus, ou de ver Ele trabalhando, ou de fazer qualquer uma das coisas que nós atribuímos a Deus como o real regente do universo, né, fazendo com que tudo haja de uma maneira como quase uma sintonia fina, se você não é capaz de fazer isso de maneira lógica ou palatável, né, fazer com que as pessoas entendam que o seu argumento tem algum fundamento em que faz total lógica, como eles não são capazes de enxergar isso de maneira
observável, então eles acreditam que basicamente não é praticável falar que Deus existe ou não. Mas é como eu disse, eles não se envolvem de maneira muito mais ativa como os ateístas fazem, né, por exemplo. Também no pragmatismo, na filosofia e na teologia. Essa abordagem analisa a utilidade das crenças e não a sua verdade. As características incluem crença condicional. Deus é considerado apenas se útil para a vida humana. Foco nos resultados. Importa se uma crença produz efeitos positivos, não se é verdadeira. E as principais influências são dos filósofos como William James e John Dewey. Ou Dewey, ou Dewey, eu não sei bem se é assim que se pronuncia. Mas, enfim, essa questão do pragmatismo na filosofia e na teologia é justamente para saber se falar de Deus é algo... Se falar de Deus é algo que realmente vai valer a pena ou não, né? E se vai importar para se produzir algum tipo de efeito positivo na vida das pessoas. Ou seja, se faz bem, eles utilizam a visão teológica, uma visão religiosa da coisa. Se não, eles simplesmente ignoram e deixam que a vida passe. Agora falando sobre questão dos pontos de vista panteísta, né? Panteísmo, ele identifica Deus como o universo ou a natureza, negando uma distinção entre o Criador e criação. Essa visão apresenta diversas variantes, e a gente vai analisar cada uma delas agora. Os principais pontos, né, os principais tipos de panteísmo, o primeiro seria o panteísmo materialista, né, que defende que a matéria é a única realidade e Deus é apenas um nome para as forças naturais. David Strauss, que foi um dos filósofos que a gente já estudou nas aulas passadas, acreditava na eternidade da matéria e na geração espontânea de vida. Ele afirmava que o universo, a totalidade da existência que chamamos de natureza, é o único Deus que o homem moderno, iluminado pela ciência, pode consentir em adorar. Basicamente, o panteísmo materialista, ele acredita que tudo que é matéria, ele tem uma certa capacidade, por assim dizer, né? Cada parte material que nós observamos tem a sua forma de demonstrar que é o Deus, né? Que é aquilo que faz parte do nosso conhecimento coletivo sobre Deus. Então, o panteísmo materialista, ele acredita nesse ponto de vista. Passando para o próximo, nós temos aqui o ilogoísmo e panpsiquismo. São os mais antigos e mais recentes nomes para a mesma coisa. No entanto, são dois tipos distintos dessa teoria. O ilogoísmo supõe que todas as coisas materiais possuem um princípio divino intrínseco, ou seja, que toda partícula de matéria tem, além de sua propriedade física, também um princípio de vida. A forma moderna se reporta a G.W. Leibniz, que também é outro filósofo que a gente estudou nas aulas passadas, para falar sobre o que moldou, né, o pensamento pós-modernista na nossa atualidade, que enfatizou as propriedades físicas. Ele afirmou que as unidades finais não são os átomos, mas sim nômades, pequenas almas com poder, percepção e apetite. Basicamente, o que esse cara quis dizer é que toda forma atômica, né, da matéria, ela possui em si uma forma de alma, né? Ele chamou não somente de átomo ou de matéria, mas chamou de nômades, como se fossem pequenas almas que tivessem poder de escolha, poder de percepção, ou até apetite para fazer com que algo acontecesse, né? Fazendo com que essas pequenas partículas fossem autossuficientes. Né? E o panpsiquismo, ele atribui à consciência a totalidade do universo, afirmando assim que a mente e a matéria são distintas, mas íntimas e inseparavelmente unidas. Ou seja, Deus, nesse ponto de vista, se torna a alma do mundo. Basicamente, o camarada que defende o panteísmo de uma visão panpsiquista, ele acredita que Deus ele pode existir, mas não na nossa concepção
do único Deus verdadeiro, mas sim que ele existe como se fosse a alma do mundo, né? Tudo aquilo que está ao nosso redor tem o dedo de Deus como a forma de ele estar ligado intimamente com tudo, ou seja, o mundo em que nós pisamos, a terra em que nós pisamos, o ar que nós respiramos, tudo isso é Deus impregnado na sua forma de alma. Então, o panpsiquismo ele acredita que Deus ele é a alma do mundo, enquanto o ilogoísmo ele acredita que toda a parte atômica, cada partícula atômica tem a sua autoexistência, né? Tem a sua autossuficiência. E eu acho que para qualquer pessoa que acredita nessa visão ilogoísta ou panpsiquista, tem que ter muita fé, né? Porque se o camarada consegue acreditar numa coisa como essa, ele com certeza tem fé suficiente para crer em Deus. Agora eu não entendo como é que ele não chegou nesse ponto, mas consegue chegar nesse aqui, que a gente não entende bulhufas do que ele quis dizer. Mas, trocando em miúdos, é isso que quer dizer cada uma dessas percepções aqui sobre o ilogoísmo e o panpsiquismo. A outra forma de visão panteísta que nós temos também é o neutralismo. Sustenta que a matéria e o espírito são apenas manifestações de uma única substância neutra. Assim como uma forma de monismo afirma que a realidade última não seria nem mente nem matéria, mas algo neutro do qual a mente e a matéria são apenas aparências ou aspectos. Baruch Spinoza, né, que também foi outro filósofo que a gente estudou nas aulas passadas, é o melhor representante desse ponto de vista. Ele afirmou que só havia uma substância com dois atributos, pensamento e extensão, ou mente e matéria. E a totalidade dos dois é que se torna Deus. Basicamente, o que ele acreditava é que toda a matéria visível, ela se dividia em duas formas que se estendiam ou na extensão e pensamento, ou na mente e matéria. Basicamente, o que ele acreditava é que tudo que era palpável e visível em que nós nos relacionamos no nosso cotidiano, tinha a sua parte material, a sua parte atômica, e tinha a sua parte mental, a sua parte individual, que ele chamava de Deus nesse aspecto. Né? Não dizia diretamente que era Deus, mas ele falava que Deus, na sua complexidade, era basicamente isso. Era tornar a matéria e a parte mental da matéria, ou seja, a parte em que ela se autossustenta, chamar de Deus. E isso fazia com que Deus não fosse um ser que se relaciona com a criação, e sim ele é a própria criação. Né? Ele se mistura junto com a criação dessa maneira. No idealismo, o idealismo ele é um bocado mais esquisito, né, por assim dizer, mas é um bocado interessante da gente estudar também. Né? O idealismo, concepção filosófica em que o mundo é uma projeção do pensamento ou espírito divino. Na sua forma absoluta, é a descrição mais conveniente. Diz que o que é percebido pela mente só existe na mente, assim como Deus. No entanto, essa teoria abstrai absolutamente tudo, tornando as percepções naturais também em percepções mentais, muito parecido com a teoria da Matrix. Para quem assistiu o filme da Matrix, percebe no filme que tudo que as pessoas estão vivenciando no seu dia a dia, basicamente é uma pré-programação. E as pessoas não se percebem do que acontece na vida delas de maneira real, porque estão cercados daquilo que a sua mente tem sob projeção. Basicamente é como se você estivesse vivendo um sonho, né, constante. E quando você é acordado dessa realidade, que não é uma realidade, você encontra um mundo completamente caótico, né, onde você começa a tentar libertar outras pessoas dessa prisão, se misturando com essa visão irreal, né, do mundo, fazendo com que essa percepção seja mais dentro da sua cabeça do que numa coisa mais realista, por assim dizer. Mas o que o idealismo basicamente acredita é que tudo que você percebe, mesmo aquilo que você enxerga lá fora, tanto a parte material, atômica,
visível, tudo que você consegue perceber com as suas capacidades neurais, está tudo dentro da sua cabeça. E também a percepção de Deus que você tem, está tudo dentro da sua cabeça, não é nada real. Mas isso meio que é esquisito você pensar dessa forma, porque basicamente você acredita que tudo que você está vivendo é algo irreal, né? Você está vivendo de uma forma em que só sua mente consegue perceber aquilo que você está vivendo, mas você não tem uma real certeza daquilo que é realidade lá fora, né? Então, essa parte do idealismo é que é um bocado complicado de as pessoas compreenderem. Mas existe a questão do idealismo absoluto que fica mais perceptível de entender o que é que eles querem dizer. Ah, passando aqui para o próximo slide. O misticismo filosófico, diferente, né, do idealismo, ele acredita numa coisa muito mais mística, de origem oriental ou metafísica, enxerga Deus como uma força impessoal presente em tudo, ou seja, diferentemente do idealismo que ainda distingue entre o mundo externo e a si mesmo, o misticista se vê plenamente conectado com toda a existência. Em resumo, ele se enxerga identificado com a criação e se coloca numa percepção de que ele faz parte do todo, se tornando co-protagonista com a natureza, fluindo através dela como uma conexão única. O homem e a natureza agora são a unidade. Deus agora é a percepção universal da unidade. O que é que o misticismo filosófico quer dizer, na verdade? Ele coloca o homem numa percepção de que tanto aquilo que ele enxerga, como aquilo que ele vive, que ele sente e que ele usufrui, tudo isso e ele são a mesma coisa. Então, tudo aquilo que está criado, ou que está perceptível à mente humana, ela faz parte dele como um conjunto completo, né? Ele se enxerga como co-protagonista da criação. Ele basicamente vê tudo como ele mesmo e ele mesmo como tudo. E nisso tudo, essa percepção mental é o que ele chama de Deus. Vocês percebem como isso é tudo complicado de a pessoa entender de maneira mais lógica? Porque se a pessoa consegue acreditar numa coisa dessa, ele é uma pessoa completamente capacitada de fé, mas não da maneira certa. É uma coisa assim muito esquisita você achar que faz parte do todo, né, da criação, de uma maneira muito unânime, e acreditar que só essa percepção consciente é o que se torna Deus agora. Então, isso é o que acredita o misticismo filosófico, né, na visão panteísta. Agora, vamos falar um pouco sobre a refutação, né, dessas teorias panteístas, que se torna muito mais prático para vocês entenderem um bocado sobre como se refuta essa questão panteísta da coisa, já que na aula passada a gente já estudou formas de contrapor, né, as visões agnosticista e ateísta. Agora a gente vai estudar um bocado sobre a forma de se defender um bocado dessa visão panteísta da coisa. Até que não é tão difícil de fazer, mas ainda assim nós precisamos entender como quebrar certas argumentações. Então, as visões panteístas, elas não se sustentam primeiro porque são deterministas, né? Negam a liberdade humana, pois tudo seria parte de um processo necessário e inalterável, se formos baseados pelos pensamentos monistas. Enquanto o pensamento monoteísta, que é o nosso pensamento baseado numa visão teísta da coisa, em que nós cremos em somente um Deus, né, em um Deus verdadeiro, afirma categoricamente que somos dotados de consciência e somos agentes livres, porém responsáveis por nossa conduta. É por essa convicção que criamos governos e punimos criminosos por suas más condutas. Que é a partir da nossa visão monoteísta da coisa, né, que a gente acredita que um Deus se relaciona com o homem, mostrando assim a nossa capacitação para entender o que é moral ou não, e dessa forma fazendo com que tudo que a gente perceba sobre moralidade seja agora transmitido na forma do entendimento que a moralidade humana foi criada a partir de uma visão teísta da coisa, né? Uma visão formada a partir de uma crítica teológica, ou uma visão de governo criada a partir de uma visão de um Deus, né? Que mostrou aquilo que é bom e aquilo que é mal.
Enquanto no panteísmo não tem como você entender aquilo que é moral ou não, já que não existe uma percepção moral da coisa, já que tudo é Deus e Deus é tudo, né? Basicamente. Também são, vocês podem usar como teoria para essas teorias panteístas, a questão de que elas destroem a fundação da moral, foi o que eu falei já no primeiro tópico, né? Sem um Deus transcendente, não há base objetiva para distinguir certo ou errado, pois se todas as coisas resultam da necessidade, então o erro do pecado também entra nessa categoria. Sendo isso verdade, temos três problemas, né, a partir dessa percepção. Primeiro problema, o pecado não é aquilo que deveria absolutamente ser, que merece condenação. Consequentemente, o panteísmo fala do pecado como uma fraqueza inevitável, um estágio do nosso desenvolvimento, mas temos a convicção de que estamos debaixo da condenação e da ira do Deus Santo. Enquanto para o panteísta, ele acredita que os erros cometidos pelo homem, eles são simplesmente um estágio, né? Basicamente, ele tem que passar por aquele processo para haver um crescimento, né, espiritual ou não. E o segundo problema seria, então, não temos padrões pelos quais fazer a distinção entre o certo e o errado. Se fazemos tudo levado pela necessidade, como podemos saber quando fazemos o certo e quando fazemos o errado? Os panteístas fazem da conveniência o teste moral. Basicamente, para que eles digam que não existe um Deus pessoal, né, que se relaciona com o homem de forma que o mostre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se tudo depende da necessidade de ele fazer esse crescimento, né, o crescimento espiritual dele a partir dos erros, então ele basicamente tirou a capacidade de entender aquilo que é certo ou errado, fazendo com que tudo que seja moralidade seja a partir de uma visão meio que de conveniência. Você vai por tentativa e erro, sabendo se aquilo é certo ou se aquilo é errado. E a terceira, né, aplicação, né, seria: então o próprio Deus é pecador, pois se ele necessita de todas as coisas, então no fundo ele deve ser ignorante ou mau. Se ignorante, como então pode ser a luz límpida e a verdade perfeita? Se mau, como pode punir o pecado? Nos países pagãos, onde o panteísmo recebeu maior significado religioso, essa ideia tem levado os homens a endeusar o mal e reverenciar e adorar as divindades que mais representam o mal. O panteísmo destrói as fundações da moral. Como a gente já falou antes, se, né, não existe um Deus, né, que faça essa distinção, né, moral sobre aquilo que é certo e o que é errado, então Deus ele toma um lugar muito parecido com o do homem, onde ele tem que escolher por tentativa e erro aquilo que é bom, aquilo que é mal, fazendo com que ele não seja mais o Deus poderoso em que nós cremos, e sim um super-humano com incapacidades humanas como as nossas, né? Apenas numa visão quase transcendental, mas ainda assim tendo uma limitação, né, de trabalhar com as escolhas ou com os crescimentos que ele tem que passar a partir da necessidade. Falando agora sobre a questão de tornar impossível também toda religião racional, os panteístas têm uma forma muito incoerente, né, de trabalhar com essa visão religiosa da coisa, ou essa parte de se relacionar com o divino, porque a religião pressupõe um relacionamento com um Deus pessoal, o que é negado pelo panteísmo. Pois se tudo está em unidade com o homem, como pressupõe o misticismo, que tipo de relacionamento teríamos com Deus? E se, como no idealismo absoluto, tudo faz parte do entendimento da psique humana, então não haveria relacionamento com Deus, mas consigo mesmo. Ou seja, se as pessoas acreditam que o panteísmo é verdade, então elas não têm forma nenhuma de mostrar como essa religião deles é racional, já que eles não conseguem se relacionar diretamente com a sua divindade, mas também não têm entendimento sobre aquilo que é verdadeiro ou não. Porque se eles têm uma percepção de que tudo, né, faz parte de um mesmo conglomerado, fazendo com que isso tudo se torne em si uma divindade, faz com que o nosso relacionamento com o que é espiritual se torne completamente nulo, né?
Enquanto nós esperamos nos relacionar com Deus de uma forma em que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele, faz com que essa teoria panteísta meio que tire, né, essa forma de se relacionar com o Criador e nos torne umas criaturas barra criação que autoexiste, né? Quase colocando a gente no mesmo patamar de Deus. Também negam a imortalidade pessoal. Se o ser humano é apenas parte de uma totalidade divina, não há continuidade pessoal após a morte, o que já é diferentemente pregado por religiões monoteístas que argumentam que há um significado maior na vida, pois ao findar da matéria finita, não, quer dizer, há uma esperança de uma posteridade eterna em uma existência transcendente, onde todas as corrupções e dores enfrentadas no mundo não mais existirão. Se a religião panteísta, né, ou melhor, se a forma de análise panteísta fosse realmente verdade, ou se realmente fizesse algum sentido, pelo menos existiria algum tipo de alívio, né, para o findar da vida, né, porque qualquer pessoa que se relacione com o evangelho, ou que se relacione com a teologia, com certeza tem a percepção de que vai viver uma vida de algumas dificuldades, alguns problemas a enfrentar, né, como o próprio Jesus ele havia dito, que nós enfrentaríamos certos problemas, né, antes de chegar à vida eterna. Nós entendemos que o nosso maior prêmio, né, no final dessa carreira é simplesmente chegar no céu, ou simplesmente viver essa realidade futura em que o próprio Jesus e o próprio Deus, eles vão nos prometendo, né, até o fim da nossa vida, se nós tivermos uma vida de completa dedicação ao céu e à justiça do Criador, então nós temos passagem garantida para entrar num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, e tudo isso se torna a nossa esperança. E se isso não existe na visão panteísta, como é que eles se sustentam de maneira a esperar alguma coisa além, né, do que simplesmente o esquecimento? Porque nessa visão que eles têm sobre tudo é Deus e Deus é tudo, e eles se relacionam diretamente com essa criação, se tornando esse todo, né, essa unidade, como é que eles acreditam que haja esperança no findar das suas vidas, já que eles não conseguem mostrar que são eternos, né, como a gente acredita que o nosso Deus é eterno, e quando chegar ao findar da sua vida, simplesmente eles viram nada, né, um ponto no esquecimento onde não tem mais nenhum tipo de âncora, por assim dizer. Também na última parte, sobre a refutação das teorias panteístas, elas endeusam o homem por fazê-lo uma parte de Deus, promovem uma visão distorcida onde o homem assume atributos divinos, adulando e encorajando o homem ao orgulho. Se tudo que existe é uma manifestação de Deus, e Deus não passa a vida consciente a não ser no homem, então o homem se torna a maior manifestação de Deus no mundo. É o que, logicamente, não tem condição nenhuma de ser verdade. Né? Basicamente é explicando aquilo que a gente falou no item anterior. E agora também a última parte, que é sobre eles não podem explicar a realidade concreta. A experiência de distinções e multiplicidade no mundo é incompatível com a ideia de uma única substância divina. O panteísmo materialístico descarta o assunto dizendo que a matéria em movimento sempre existiu, mas isso é uma afirmação, não uma prova. Se o universo está deteriorando, como afirma James Jeans, né, então ele não é autossustentável, e se for assim, então houve um começo, um início. Tampouco pode o panteísmo materialístico explicar a mente, pois a matéria inanimada não pode concebivelmente gerar vida ou mente. E o panteísmo idealista esquece que o pensamento sem um pensador é mera abstração. A realidade é sempre substantiva, é um agente. Sem um agente, não há atividade, quer mental, quer física, já dizia Knudsen. Abstrações lógicas não podem ser endossadas até se tornarem realidade. Albert Knudsen. Tampouco podem existências individuais serem produzidas por universalidades abstratas. Assim, o panteísmo não pode explicar a realidade concreta. Ou seja,
Se não existe uma forma de mostrar que toda essa matéria é autoexistente ou que tem uma mente que consiga fazer com que ela se perceba como matéria e possa fazer algum tipo de decisão própria, então eles também não têm forma alguma de tornar concreta qualquer tipo de argumentação a favor do seu ponto de vista, tornando assim o panteísmo uma mera tolice, né, por assim dizer, porque já que não existe nenhum tipo de base para que eles se sustentem, a gente meio que fica mais preparado para falar sobre esses pontos de vista a partir dessas refutações, né, das teorias panteístas. E aqui, na nossa conclusão, desses três grandes grupos argumentativos, ateísmo, agnosticismo e panteísmo, representam perspectivas significativas do pensamento não cristão sobre Deus e a religião. Compreendê-los é essencial para o diálogo teológico e para a defesa da fé cristã. No entanto, ainda há mais por explorar e vamos fazer isso na próxima aula. Aqui vão algumas perguntas que já fica aqui para o nosso fim da nossa aula. A primeira pergunta, né? Quais impactos o ateísmo prático, dogmático e virtual tem sobre os valores e crenças na sociedade contemporânea? Alguém quer falar sobre isso ou tem alguma dúvida sobre o assunto que querer ser esclarecido? Ninguém? Ok. Bom, para como a gente falou no início, a questão do ateísmo prático, o dogmático e o virtual, os valores que eles têm, né, diretamente ligados com a nossa sociedade é justamente para mostrar como certos aspectos da visão ateísta se comunicam com a sociedade em si. No ateísmo prático, são principalmente a forma, né, com que qualquer pessoa com muita ignorância sobre certos assuntos, tanto teológicos como até a questão ateística mesmo, fazem com que o comportamento delas se torne como o comportamento de uma pessoa que não crê em Deus, mesmo não tendo entendimento sobre isso. A questão do ateísmo dogmático é simplesmente o ateísmo que tem a sua defesa filosófica e científica, né? Defendido por filósofos não cristãos ou cientistas não cristãos, e também o virtual, que é como uma forma do governo tentar meio que limitar certos aspectos da religião, seja ela cristã ou não, tentando tornar o Estado mais laico, né, por assim dizer. A segunda pergunta seria: o positivismo na ciência e o pragmatismo filosófico oferecem uma base suficiente para entender as questões existenciais e espirituais? Quem tem alguma contribuição para essa pergunta? Ok. Positivismo na ciência e o pragmatismo filosófico não tem nenhuma chance de oferecer qualquer base suficiente para entender questão alguma, né, existencial ou espiritual. Porque no positivismo na ciência, ele simplesmente não tem como é que eu posso dizer? Seria mais, deixa eu tentar formular melhor essa minha explicação. Se é tipo positivismo na ciência é mais aquela questão de percepção sensorial, né? Se eu não sou capaz de ver Deus ou enxergar Deus de maneira mais convincente, seja através dos meus olhos, ou seja através dos meus ouvidos, ou seja através de qualquer um dos meus sistemas sensoriais que funcionem, então não seria
não seria mais prático, né, de entender qualquer parte da nossa existência, né? Eu tô tendo um pouco de dificuldade aqui nessa parte aqui da minha internet, do meu notebook, aí eu tô meio que perdendo aqui o fio da meada, porque eu tô tentando manter tudo aqui sob controle. Mas essa questão do positivismo e do pragmatismo simplesmente não dá para falar sobre questão existencial e espiritual, porque não consegue ver espiritualidade em nenhum lugar, já que não consegue perceber Deus ou não quer entender Deus. E essa parte também do pragmatismo, ela meio que torna Deus uma certa âncora, né? Por assim dizer. Não é bem uma âncora como a gente imagina, mas como se fosse algo que funcione por mera. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Eu acabo esquecendo as palavras que eu quero falar. Por mera conveniência, né? Por assim dizer. Ou seja, positivismo. Ele meio que não vê a, a forma de se relacionar com Deus, porque simplesmente não consegue enxergá-lo em lugar nenhum. E o pragmatismo filosófico não consegue colocar Deus como um centro de tudo, porque ele tenta explicar Deus só quando é mais conveniente. Então não consegue explicar nada que seja questão espiritual ou existencial por conta disso. E a terceira pergunta: o panteísmo consegue fornecer alguma base sólida para a moralidade e para a ideia de transcendência? Como a gente já falou isso, acho que praticamente o final todo com uma certa redundância. Basicamente, a resposta é obviamente que não, né? Não consegue mostrar essa questão de moralidade justamente porque não consegue entender essa questão de um Deus transcendente, já que tudo ao seu redor não é transcendente. Basicamente, aquilo que se enxerga ou que se percebe faz parte apenas do que o nosso entendimento é capaz de perceber, né? Se nós não conseguimos entender coisas que estão por fora do nosso entendimento mental ou filosófico, isso não entra nem sob parâmetro. Então, não consegue nem falar sobre essa questão da ideia da transcendência. E pior, da moralidade, porque não consegue entender aquilo que é certo ou errado se não há nenhum tipo de percepção transcendente sobre isso, né? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar agora no fim da aula? Porque senão a gente já termina aqui a nossa sessão e segue para a espera da próxima aula. Pode falar, Dé. Oi, não é uma dúvida nem pergunta. É apenas um agradecimento, cara, pelo seu esforço de trazer essas aulas que têm enriquecido muito o conhecimento da gente, viu? É só o agradecimento mesmo por você estar disponível a... Agora me sumiu o áudio do Dé, eu não sei se ele continuou falando. Pode falar, pai. Os seus alunos eles precisam se conscientizar que o que você traz é uma introdução. É óbvio que eles não vão estar aptos a conversar com ateístas ou com agnósticos ou com quem quer que seja, que tenham uma fé contrária à nossa e que sejam intelectuais, né? Porque uma coisa é você evangelizar pessoas absolutamente leigas, biblicamente, teologicamente, filosoficamente. Isso é uma coisa, que é aquela galera da nossa rua, né? Outra coisa completamente diferente é você evangelizar uma pessoa preparada. Esses ateus que você citou aí, uma pessoa como eu, e talvez até como você, se fosse conversar com esses caras aí,
a gente ia dançar, tá entendendo? Porque eles são extremamente preparados. Então, nós temos que nos conscientizar, como seus alunos, que o que você faz é trazer uma introdução que, se a gente quiser realmente debater com alguém na escola ou algum amigo da gente que a gente sabe que realmente tem um conteúdo filosófico, a gente tem que se preparar mais nessa matéria. Uhum. Tendo sempre a convicção, que a gente não pode deixar de lado nunca, que o Espírito Santo, ele não necessita que a gente saiba tudo isso aí que você ensinou. É bom que a gente saiba, mas que também não é imprescindível, né? Porque inúmeras pessoas já foram alcançadas pelo poder do Evangelho com palavras bem simples. Mas é bom que a gente saiba, não resta a menor dúvida, né? Então, eu quero dizer isso, né? Que quem quer aprender mais tem que buscar mais. Não pode ficar só dependendo dessas suas aulas, não. Com certeza. Ainda quer falar, é porque naquela hora eu perdi teu áudio, não consegui ouvir mais nada, só escutei o começo e não vi mais nada. Não, é apenas assim, agradecer realmente pelo seu esforço de estar trazendo essas aulas para a gente, né? A gente tendo um pouco mais de compreensão e, claro, como seu pai falou aí, a gente tem que buscar mais, ler mais, estudar os conteúdos que você passa antes das aulas, né? E buscar outras fontes, claro, porque se a gente for debater só com o que você dá aqui, que é o base, claro que já é para quem não tinha nada, isso é uma iniciação muito valiosa. Sim, E essa iniciação nos leva a buscar mais. Então, assim, a sua iniciativa de trazer isso para a gente, cara, isso tem um valor muito grande, porque desperta na gente a vontade de buscar mais, a vontade de conhecer mais e não se preparar para debater, como você já falou em outras aulas, mas para defender a nossa fé, não é verdade? exato. Que, tipo assim, eu quando aprendi muito sobre apologética, a minha tara era sair por aí procurando o próximo ateu que eu visse pela frente e isso saísse na argumentação, mas com o tempo foi que Deus foi transformando isso na minha cabeça e me tirou, né, dessa neura. E graças a Deus tem tido resultados para o reino, né? Como teve na vez em que eu comecei a ajudar outras pessoas que tinham essa necessidade de falar para as pessoas que tinham algum tipo de dúvida, né, meio que ateísta, e conseguindo sanar essas dúvidas, fazendo com que elas meio que tornassem, né, o pensamento delas em relação ao cristianismo uma coisa menos nociva. Tu tinha levantado a mão de novo? Quer falar alguma coisa ainda? Eu estava tentando tirar a mãozinha e ela ia e vinha bem, bem rápido. Ah, tá bem. Mas como o meu próprio pai falou, né? Eu não sou uma pessoa que diga assim, não sou um William Lane Craig da vida. Deus sabe o desejo do meu coração de um dia chegar, né, a ser um William Lane Craig da vida, que é simplesmente um dos caras que eu mais admiro com relação a conhecimento de apologética e defesa da fé, que para mim não tem um camarada com maior poder de persuasão ou de debate como esse cara, né? Tanto que boa parte dos livros que eu leio sobre apologética são desse autor, né, o William Lane Craig. Tem um que eu sempre indico para quem está começando, que é o livro Em Guarda, que é o livro mais didático que ele tem, falando sobre como utilizar a apologética ou como pensar de maneira apologética, porque ele ensina desde as fundamentações até a forma de argumentar, né? Ele dá, né, os traços mentais de como você vai estruturar uma boa argumentação, e também tem muito conteúdo bom para quem quer defender a própria fé, né? Vai ver questões
ateístas sendo resolvidas de maneira muito mais prática, né, e vai entender melhor a questão da sua fé e vai conseguir defender sua fé de maneira mais vantajosa. Né? Obviamente que ele também não é como eu, aliás, não é como pessoas que simplesmente saem por aí dizendo que você tem que debater com ateus ou tem que mostrar que eles estão errados, né? Ele basicamente tenta mostrar a você que quanto mais você sabe, menos você sente a necessidade de estar por aí procurando o próximo ateu que vir pela frente. Né? Então ele também é um camarada muito pé no chão e ensina a gente a trabalhar melhor com aquilo que a gente sabe e tentar se solidificar dessa maneira do que estar procurando briga seja na internet ou seja na rua, né? Com relação a argumentar sobre questões ateístas. Mas, enfim, alguém tem mais alguma dúvida a querer tratar ou para entender? Porque pode ser que tenha passado aqui algum conteúdo que ficou mal explicado, ou certas outras questões, enfim. Quem tem alguma dúvida que queira tirar agora, se não houver, a gente já se despede aqui e vai para a próxima aula, né? Próximo sábado. Alguém tem dúvida? Não, acho que não, mas ok. Sendo assim, a gente vai para a próxima aula. A próxima aula, se eu não me engano, já vai ser no dia 21, né? E lembrando que eu vou dar aula até o dia 28 desse mês, porque dia 31, né, eu vou estar saindo de férias para minha cidade natal, que é Fortaleza, para visitar a família, visitar os amigos, tudo mais, ter aquele momento de férias merecido. E enquanto eu estiver em Fortaleza, eu não vou poder dar aulas, né? Eu não vou conseguir entregar qualquer tipo de conteúdo ou fazer as aulas que a gente faz aqui. Mas se você quiser, né, me encontrar por aí, quiser me convidar para pregar na sua igreja, para falar com os seus pequenos grupos, qualquer coisa que seja, estamos aí à disposição, né? Boa parte dos alunos aqui se conhecem, né, ou se interagem, e alguns deles vão me ver, né, no dia a dia, então podem me convidar. Pode falar, Dé. Já está convidado para o meu pequeno grupo. Pronto. Que eu fico muito feliz de falar com qualquer pessoa sobre evangelho, seja dessa maneira aqui mais teológica, ou seja de uma maneira mais apregoativa, né, como um coração de pregador muito constante que eu tenho, eu sempre gosto de estar falando de Deus em qualquer lugar. Mas é isso, né? A gente se vê, né, até o dia 28, depois disso a gente só vai se ver de novo lá para fevereiro, né, que é onde eu vou ter condição de voltar aqui ativa com o curso de teologia, e assim a gente pode continuar nossos estudos. Bom, já que ninguém tem dúvida, já ficou aqui o meu agradecimento pela presença de todos, e a gente se vê no próximo sábado, né, onde a gente continua aqui a nossa saga para falar sobre outras visões não cristãs, né? Para que a gente tenha mais entendimento, mais percepção sobre aquilo que realmente faz diferença, né, na defesa da nossa fé. Então, aqui, obrigado por virem, até a próxima aula. Esse é o nosso módulo 2, na sua sexta aula de Teologias para a Mente com Pressa. Agradeço aqui a presença de todos e espero ver todos aqui no próximo sábado. Amém? Amém. A paz, meu querido. Boa noite. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Boa noite.